senhores telespectadores, estamos no centro do Baixo Alentejo. Naquela direção, para além daquelas serranias, fica o Algarve. Além, do outro lado, fica Évora. Dizem que nos dias muito claros, quem olhar ali chega a ver as torres do castelo de Palmela. Bom, estou aqui num ponto que é realmente um ponto impressionante. É um pico rochoso, um pico com muitos metros de alto, uma agulha que rompe a imensidade da charneca e se vem até uma altura vertiginosa. É um lugar sagrado desde há milhares de anos. Nestas rochas, o culto depois da cristianização era São Pedro. Mas dizem, fazia-se aí uma procissão à volta do rochedo, porque o rochedo funcionava como altar. E eram precisos homens muito fortes para carregar o santo, porque o santo era de pedra e diziam os homens do Andor, o santo puxa para o rochedo, faz uma força doida, quer agarrar-se ao rochedo. Tudo isso, é claro, depois em vez deste santuário rupestre, fizeram ali uma capela já do século XVI ou XVII, enfim, tudo isto tem acompanhado o tempo e hoje já quase não há memória desse culto ancestral, já não há peregrinação, já nem há milagres, já não há nada. Mas penso que este ponto está ligado ao povoamento inicial da região. Se olharem para ali, veem uma torre, um castelo com um casario ao lado, é a Vila de Portel. E é a Vila de Portel e a sua região que hoje vamos visitar. O segundo grande monumento cultural de Portel é esta igreja que é a Vera Cruz do Marmelar. É uma igreja muito grande, mas isto é uma reconstrução ali dos séculos XVII. Em todo caso, se olharem bem para trás, ainda lá está a torre medieval, porque tudo isto vem de há muitos séculos. Bom, e a razão porque ela é importante é que lá dentro se guarda o que, quanto a mim, é o mais ilustre, o mais piedoso monumento religioso de toda a história portuguesa. É a Vera Cruz. A Vera Cruz que fez a cristandade triunfar na Batalha do Salado. A Vera Cruz que deu nome às terras do Brasil. Nessa altura, Vero queria dizer verdadeiro. Portanto, a Vera Cruz era a verdadeira cruz na qual Jesus Cristo foi supliciado. Como sabem, Cristo morreu condenado como se fosse um criminoso vulgar numa cruz, no Monte Calvário, entre dois ladrões, o bom e o mau ladrão, e claro, acabou o suplício, ninguém mais soube das cruzes, mas uns séculos mais tarde, a mulher do imperador Constantino, fundador de Constantinopla, a Santa Helena, disse que encontrou ainda no alto do Calvário restos da verdadeira cruz em que Cristo foi martirizado. Como calculam, todos os bocadinhos dessa cruz, que era santa, era o santo lenho. Foram disputados, todas as igrejas queriam ter bocadinhos da cruz em que Cristo agonizou. A cruz fez-se logo em esquírulas, naturalmente, e em meio mundo há fragmentos do santo lenho. Até se diz que há tantos, que davam para fazer centenas de cruzes. Bom, mas é claro, isso
A verdade, as pessoas acreditavam que aquilo era um bocadinho do Santo Lenho. Ora bem, em Portugal houve um cavaleiro, era o Afonso Pires Farinha, ele era daqui, e foi à cruzada. Ele não era assim grande fidalgo, ele próprio diz que era soldado de um escudo e uma lança, mas os pais dele e os avós já tinham sido soldados de muitas lanças. Mas ele próprio era um pobre soldado, foi à cruzada, diz ele que foi 2 ou 3 vezes, e quando voltou da 7ª cruzada, vem em Portugal e traz, imaginem, nem mais nem menos, que um pedacinho de madeira, uma madeira quase apodrecida, pedacinho. Ele diz, este é um pedaço da verdadeira cruz em que Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu e morreu por nós. Pensa-se, aliás, que essa relíquia se destinava à Catedral de Évora. Bom, mas a Catedral ainda estava em obras, não era acabada, e, portanto, o Afonso Pires Farinha trouxe-a para aqui, para uma igreja, reparem, tudo isto ainda tem vestígios, reparem nestas decorações, isto é do século, talvez 6º ou 7º, a seguir a Cristo, é, portanto, paleocristão, isto é visigótico. E foi aqui, na base desta igreja visigótica, que ele fez uma grande igreja para acolher a relíquia do Santo Lenho. Bom, eu vou-lhes mostrar o que hoje existe. Ela está aqui, num cofre medieval, com esta ferragem, está bem fechada a 7 chaves. A prata é já mais moderna, mas aqueles fragmentos de madeira que vêem ali são os que Afonso Pires Farinha, no século XIII, depois da 7ª cruzada, trouxe da Terra Santa e disse que eram o Santo Lenho. É a relíquia mais sagrada que existe em Portugal. Eu não lhes vou dizer agora, os meus telespectadores estão a pensar, bom, mas isso era verdade, não era verdade? Meu querido telespectador, só é verdade aquilo em que a gente acredita. O povo português do século XIV acreditava inteiramente, piedosamente, que esta cruz recordava o martírio de Cristo pela humanidade. E foi por isso, quando se deu a Batalha do Salado, sabem que a Batalha do Salado é em 1360, portanto, meados do século XIV, é uma grande invasão, os mouros tentam reconquistar outra vez a península, a Espanha vai ser Europa ou vai ser Mourama? É isso que se discute no Salado. Os portugueses deram uma grande contribuição, como aliás todos os reinos de Espanha, mas segundo um relato que nós temos, e que é um relato, talvez seja a primeira página de história de Portugal, que foi escrita em português, o relato da história do Salado, está publicada pelo Herculano nos Portugal e Memória Histórica. A batalha começou por correr mal, os mouros tinham muita força, avançam nas suas cavalgadas terríveis, os cristãos começam a ser postos em debandada, e o que os salvou foi que, em certo momento, o prior do hospital, que era o pai de Condestrável Nós Pereira, pega nesta cruz, exatamente nesta, põe-a no alto uma vara, cavalga à frente dos soldados e diz-lhes: foi neste lenho que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu para nos redimir. Isso dá uma força interior espantosa na cavalaria cristã. Recobram forças, caem sobre os mouros
E foi assim que se salvou a cristandade das Espanhas. Esta história, esta cruz, teve depois muita história. Por exemplo, o rei Dom Dinis tinha tanta fé nela que a roubou-a. Estava lá no tesouro dele, no testamento está. Eu não roubei a Vera Cruz, só quis que ela me acompanhasse no meu reinado, e agora que eu morro, mandem-na outra vez lá para o marmelar. Cá está ela, restituída por El Rei Dom Dinis. De então para cá, a cruz tem tido uma longa história que eu não vou contar. Só queria dizer isto. Este lugar, com lembranças visigóticas, com a cruz com que a Espanha se salvou, devia ser um lugar de peregrinação de toda a Península Ibérica. Que pena que assim não seja. Quando o cavaleiro Afonso Pires Farinha voltou da Terra Santa com a relíquia do Santo Lenho, já esta terra tinha dono. Tinha sido dada pelo rei ou pelo Conselho de Évora ou pelos dois, não sei bem como, a um grande cavaleiro que era o João Pires Abuim. Ficou na história com o nome de Dom João de Portel. Isso é uma história com muito interesse. Este João Pires Abuim era lá de cima do norte, era Abuim da Nóbrega, portanto, lá de cima do Minho, filho segundo, homem sem fortuna, e tinha acompanhado o nosso infante Dom Afonso, também filho segundo, porque o filho primeiro era o rei, era o Sancho II, e o irmão mais novo teve que ir para a França. E quem o acompanhou foi precisamente o cavaleiro João Pires Abuim, da Terra da Nóbrega. Acompanhou-o para a França, serviu lealmente em França. Depois, quando os povos portugueses pediram ao Papa que lhes mandasse um outro governante, o João Pires Abuim acompanha o Dom Afonso, que era conde de Bolonha, acompanha-o durante toda a Guerra Civil, desde 1245 a 1247, está junto dele em todas as campanhas, é o leal conselheiro político. Bom, como sabem, o Dom Sancho é derrotado, vai-se esconder lá em Toledo, lá morreu. O Dom Afonso III, agora já é rei, inicia a conquista do Algarve, leva com ele o João Pires Abuim e faz dele o seu conselheiro número 1. João Pires Abuim, Dom João de Portel, chega a ser o mordomo-mor do rei de Portugal. O mordomo-mor é uma espécie de primeiro-ministro. Bom, e tem essa posição durante cerca de 10 anos. Até que exatamente em 1257. 1257, o rei Dom Afonso III escreve, isto é muito interessante, escreve ao Conselho de Évora a dizer que gostava muito que o Conselho de Évora permitisse que o Dom João Pires de Abuim fosse vizinho do Conselho e que aqui tivesse o melhor herdamento no melhor lugar. É engraçado isto, o rei a pedir a um conselho que proteja um fidalgo. Bom, e isto está inteiramente de acordo com a linha política do reinado de Dom Afonso III. Dom Afonso III é o rei dos conselhos. É o rei que nunca governa contra a vontade popular. Quem o põe no trono é a força municipal e ele mesmo, quando quer fazer grande o seu primeiro-ministro, pede licença a um conselho. Bom, mas compreendem, o conselho, o rei manda dizer, vejam lá, tratem-me bem este meu amigo, o conselho deu-lhe uma terra enorme, olhem, praticamente tudo quanto se avista daqui até Évora pertencia ao Dom João Pires Abuim. E depois, logo em
em 61, em 1261, exatamente nessa altura, deu-lhe licença para fazer um castelo. O meu telespectador está a ver, na nossa frente, uma torre quadrada, é a torre medieval do castelo feito pelo mordomo-mor de Dom Afonso III. O resto, à volta, já é uma reconstrução mais moderna, feita no século XVI pelo Duque de Bragança, Dom Jaime. Também isso anda amassado em sangue, em suor e em lágrimas, como diriam Churchill. Bom, mas a verdade é que Dom João Pérez Amorim fica aqui um enorme senhor com um feudo à francesa, não esquecer que ele vinha de França, e é o grande senhor destas terras durante todos esses anos. Este castelo de Portel está relacionado com uma hora dramática da história portuguesa. A expedição de 1437 a Tanger. Como sabem, organizámos uma grande armada que devia conquistar a cidade de Tanger, mas as coisas correram mal. O nosso exército, que devia cercar a cidade, viu-se cercado pelos mouros, não tínhamos água para beber, não tínhamos comida para comer, e o comandante, que era o infante Dom Henrique, fez um pacto com os mouros: deixem-me regressar a Portugal, porque eu entrego a cidade de Ceuta. E para garantia da palavra que eu dou, fica aqui o meu irmão, o infante Dom Fernando. Assim foi, eles regressaram, o infante Dom Henrique vai para o Algarve, o rei deu-lhe uma ordem: venha falar comigo. Ele não quis vir, o mais que consentiu foi vir aqui até Portel, foi ou nesta sala ou noutra igual a esta, porque esta sala já existia no século XV, e o que ele disse ao rei foi que Ceuta não podia ser entregue nem mesmo quando o preço da troca fosse a vida de um irmão do rei. Bom, isto é muito discutido. O que é que o infante Dom Henrique podia fazer? Bem, a minha opinião era esta: o erro dele foi deixar o irmão como reféns. Eu teria feito o mesmo, só que o reféns era eu. E, portanto, se eu faltasse à minha própria palavra, eu era a única vítima. O infante Dom Henrique não fez assim. O rei reuniu cortes, realmente as cortes resolveram que não se entregasse a cidade, e alguns anos depois o infante Dom Fernando morreu nos lúgubres cárceres da cidade de Fez, num triste e vergonhoso cativeiro. O drama de Tanger está relacionado com os famosos painéis chamados de São Vicente ou das Janelas Verdes. Estes painéis, a figura central é o infante Dom Fernando. É uma tese apresentada pela primeira vez em 1925 por meu pai num livro Os Painéis do Infante Santo. E é uma tese que continua a ter seguidores. Acaba de sair este livro, que é do Sr. Dr. Jorge Filipe de Almeida e da Sra. Doutora Maria Manuela Barroso Albuquerque, que sustentam também que se trata do Infante Santo. Mas o livro traz novidades. Traz novidades porque pretende que esta figura é nem mais nem menos que um retrato póstumo do rei Dom Duarte. É uma tese nova, de qualquer forma é um livro que merece uma leitura atenta. Também queria aproveitar para dizer que aquele castelo é propriedade da fundação da Casa de Bragança.
os castelos da Casa de Bragança foram-lhe dados, foram-lhe entregues pelo Estado português para que servissem de instrumentos de cultura. Ora, a gente vai àquele castelo e não fica convencido de que a fundação da Casa de Bragança tenha feito ali tanto quanto podia fazer. O principal monumento de Portel está praticamente abandonado. O castelo é o único monumento nacional. Bom, mas há muito mais monumentos em Portel. Reparem nesta igreja do Hospital do Espírito Santo. Aquele altar em 2 andares. Bom, era o altar de baixo para a gente do povo e altar de cima para os senhores importantes que chegavam no coro alto. Agora é a Igreja da Misericórdia. Lá está a tribuna dos senhores mesários, toda assente em leões de pedra. Ou a Capela de Santo António. A Capela de Santo António tem um dos revestimentos de azulejo mais ricos e mais intactos que existem em Portugal. Ou a própria Igreja Matriz, com as suas enormes proporções. Olhem, este claustro de São Paulo, isto era uma igreja de paulistas no século XVI. Aqui se ensinou gramática, foi um dos centros culturais do Baixo Alentejo. E agora continua a ser, porque a Câmara faz aqui no claustro exposições de várias coisas. Eu anuncio uma. Nos últimos dias de novembro, 1º de dezembro, vai-se fazer a primeira exposição do montado, porque Portel reivindica o título de capital do montado em Portugal. É uma das maiores zonas de cortiça de toda a Península Ibérica. E vou fazer a exposição do montado, com tudo o que diz respeito à cortiça, com os produtos silvestres ligados à exploração da cortiça. A primeira, isto é importante porque, como sabem, acabam de destinar uma verba muito alta, à promoção dos montados portugueses. Agora, o monumento, para mim, mais acabrunhante e mais eloquente é este em que lhes estou a falar. Isto é o que resta do convento dos Capuchos. São frades franciscanos, vieram para aqui, ali entre o século XV e o século XVI, na altura dos descobrimentos. A igreja foram aumentando, mas é claro, a igreja depois foi vendida no tempo da Revolução Liberal. A família que a comprou também não pôde fazer nada dela. Parece que a igreja tinha uma maldição e acabou por vendê-la, a um padre que, por sinal, foi o último que esconjurava o demónio naquela igreja da Vera Cruz onde nós estivemos, ele com a própria relíquia da Vera Cruz esconjurava Satanás dos corpos dos mortais. E comprou isto, mas os diabos que ele esconjurava lá vinham aqui ter com ele. Ele não tinha uma noite sossegada, eram pesadelos, eram horrores, e fugiu e vendeu isto, a certa altura, a um sujeito, a um tal croata, parece que se chamava Arnold Caric. Isto não há muito tempo, estou a falar de história muito recente. Esse tal Caric resolveu fazer aqui uma rica pousada. Planos, ninguém os aprovou. Projeto, ninguém disse que sim. Apesar de tudo, ele obteve um empréstimo do Fundo de Turismo. Deram-lhe dinheiro para fazer uma coisa que ninguém sabia o que era. Nem ele. Era um pobre diabo, completamente incapaz, odiado de toda a gente, acabaram por corrê-lo daqui. E isto, olhem, agora está em ruínas e tem à porta um letreiro. Vende-se a quem mais der.